Boa noite aos amigos aqui presentes, aqueles que nos ouvem pelas ondas da Rede Boa Nova de Rádio e aos telespectadores da TV Mundo Maior. Mais uma vez nos encontramos neste recinto já preparado pelos amigos espirituais para estudarmos juntos as palavras do Mestre Jesus e os ensinamentos que os Espíritos trouxeram por meio da obra de Kardec. Que Jesus, mais uma vez, num gesto de infinita bondade, nos ampare e nos auxilie nesta oportunidade de aprendizado. E como é de costume, antes de entrarmos no tema propriamente dito, façamos, conforme o calendário espírita, uma breve homenagem a um companheiro que, com o seu trabalho, o seu suor, o seu esforço, nos permitiu chegar aqui, nos permitiu ter esta obra maravilhosa à nossa disposição e esta casa bendita nos acolhendo. Falamos hoje de Joaquim Carlos Travassos, nascido em 1839 em Angra dos Reis e desencarnado no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro de 1915. Na Guerra do Paraguai, este companheiro apresentou-se para servir na frente de batalha como médico cirurgião. Aceitou as ideias espíritas numa época em que de Kardec só se achavam traduzidos para o português os seguintes livros: O Espiritismo na sua expressão mais simples e Introdução ao estudo da doutrina espírita. Começaram, nesta época, a surgir vários grupos, onde os seus componentes mal conheciam os princípios mais elementares da doutrina, e sentia-se a necessidade urgente de se traduzir para o português as obras fundamentais de Kardec. Como dominava o inglês e o francês, Travassos, vendo esta situação, resolveu empreender a árdua e cansativa tarefa de traduzir do francês para o português as principais obras de Allan Kardec. Como se vê, é ao companheiro Travassos que o Brasil espírita deve a primeira tradução das principais obras do codificador. A ele deve-se também o despertamento de um futuro apóstolo e trabalhador do Espiritismo, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Travassos ofereceu a este grande amigo um exemplar do Livro dos Espíritos, atraindo o doutor Adolfo Bezerra para conhecer a doutrina espírita e, posteriormente, adotá-la como princípio de vida. A este nosso companheiro, Joaquim Carlos Travassos, as nossas vibrações de gratidão, de muita paz. Que ele continue nos ajudando do plano espiritual, nos amparando, nos auxiliando. Qual é a maior força do Espiritismo? Será as manifestações dos Espíritos? Ou seja, a possibilidade daqueles que partiram da vida física de se comunicarem conosco? Ou será o fato de não haver rituais e hierarquia dentro da doutrina espírita? E poderíamos elencar tantos outros possíveis motivos como uma força do Espiritismo. Apesar de serem pontos importantes, principalmente o primeiro, a comunicação dos Espíritos conosco, a principal força do Espiritismo não se encontra nestes motivos. Na verdade, a sua força vem de uma perspectiva e as consequências associadas a ela. Como assim? Que perspectiva é essa? A perspectiva de futuro, a perspectiva de termos um futuro. Ora, mas poderíamos pensar, desde que nascemos, nós sabemos que possuímos um futuro? Ou não sabemos? Estamos aqui e sabemos que teremos um futuro,
que se traduz amanhã, na próxima semana, nos próximos meses, nos próximos anos. Nós crescemos, aprendemos, construímos uma carreira profissional, construímos uma família, na grande maioria das vezes, construímos laços de amizade, realizamos sonhos, conquistamos vitórias, erramos e acertamos ao longo da estrada da vida. Aprendemos com as derrotas, com as frustrações e principalmente com os erros. Amadurecemos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Conquistamos habilidades e conhecimentos. Deixamos marcas na vida das pessoas. Marcas boas, mas também marcas más, marcas que ferem. Mas e quando o nosso corpo físico morrer? E tudo aquilo que nós aprendemos? E a experiência que recolhemos? E os laços de amor e amizade que criamos ao longo da nossa existência? Neste momento, e aí eu usarei uma expressão que denunciará a minha idade. Neste momento, cai a nossa ficha. É um futuro pela metade. É um meio futuro. É um futuro aparente, incompleto e enganoso. Porque, na verdade, ao fim de um determinado tempo, que para uns é mais, outros menos, o nosso corpo físico perece, morre. Mas e nós? E o nosso futuro? E tudo aquilo que passamos ao longo da estrada da vida? O materialismo, que defende e difunde essa visão de que a vida, a consciência e a inteligência existem apenas enquanto o corpo físico está em funcionamento, nega este futuro. Nos nega um futuro, pois o resume apenas e tão somente a existência do corpo físico. Enquanto houver o corpo físico, há um futuro. A partir do momento que morremos, segundo a crença do materialismo, deixamos de existir. Perdemos a nossa individualidade e a nossa consciência. O materialismo reduz a nossa caminhada e a nossa evolução apenas a um pequeno momento de um conjunto de músculos, nervos, sangue e órgãos físicos. Restringe toda essa riqueza de percepções, sentimentos e conhecimentos que compõem cada um dos seres humanos apenas a matéria bruta. Será que nós somos apenas e tão somente este corpo de carne? Esta matéria que foi retirada dos elementos do planeta? A perspectiva de futuro dada pelo materialismo é extremamente limitada, com data programada para acabar, com prazo de validade. Será que nós temos prazo de validade? Será que todos os percalços e o aprendizado que tivemos na nossa existência têm um prazo de validade para se extinguir, para nunca mais existir? Pensemos, essa perspectiva dada pelo materialismo nos satisfaz? Nos oferece respostas satisfatórias aos desafios e aos problemas da existência? Que não são poucos, aliás, cada um de nós poderia elencar uma série de questões. Essa visão conforta-nos diante da dor e do sofrimento? Atende aos imperativos da razão e da lógica? Tomo a liberdade de dizer que não. Pelo menos para mim, em um certo momento da vida, não atendia mais aos meus anseios, à visão materialista. Pois nós, em algum momento da vida, uns mais cedo, outros mais tarde, nos questionamos:
Para que se esforçar em progredir intelectualmente e moralmente, se um dia deixaremos de existir? Para que se preocupar em ser mais caridoso e menos egoísta, se nos extinguiremos com o corpo físico? Para que se privar da satisfação dos nossos desejos e das nossas vontades, já que no final da vida nós regressaremos ao pó e ao nada, como defende o materialismo? Continuamos nos questionando: por que possuímos determinadas tendências e comportamentos que parece que já estão conosco há um longo período de tempo? Qual o sentido da vida? Quem nunca se fez esta questão? E para finalizar com chave de ouro estes questionamentos, para que eu existo? Qual o motivo de eu existir? A razão e a lógica gritam à nossa consciência: como pode todo o nosso esforço e o resultado dele perderem-se com a morte do corpo físico, serem descartados e simplesmente perdidos na frieza de um túmulo? Esta visão fere a lógica do bom senso, fere a lógica da razão, fere a lógica de uma natureza e de um universo que não desperdiçam absolutamente nada. Nem a energia é desperdiçada pela natureza. Ela, na verdade, se transforma em um outro tipo de energia. Portanto, essa visão materialista choca-se frontalmente com a razão, que, por ironia do destino, é a palavra mais utilizada por aqueles que difundem e defendem o materialismo. Dizem que o materialismo é a expressão máxima da razão, da lógica e do bom senso, sendo que a própria ciência diz que não há desperdício na natureza. Quem nunca ouviu a famosa sentença do químico francês Lavoisier, dita já no século XVIII: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tudo se transforma na natureza. Qual é o resultado dessa visão incoerente e limitada do materialismo? Quais são os seus reflexos na vida das pessoas? Infelizmente, tem muitos reflexos, inclusive na nossa vida cotidiana, pois geram sentimentos que causam muitos estragos, como o desalento, a desesperança e, principalmente, a revolta, que assalta inúmeros corações de pessoas que acabam, seguindo a crença do materialismo, não vendo sentido na existência, não vendo sentido na vida. A crença de que não há futuro após a morte do corpo físico tornam incompreensíveis as dores e os sofrimentos pelos quais passamos na nossa existência. Por que sofremos? Por que temos dores, se no final da nossa vida retornaremos ao nada? Nos questionamos isso. Não vemos sentido nas dores e nos sofrimentos. Será que Deus se diverte às nossas custas? Ou a vida é apenas uma grande loteria, onde uns têm mais azar do que outros, têm mais sorte do que outros? Se assim fosse, como explicar o desejo que nós temos de aprender e sempre nos melhorar? Esse é um desejo inato, que nasce conosco. Nós sempre procuramos nos melhorar, aprender, burilar, aperfeiçoar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Meus amigos, Deus não é sádico e nem criou uma grande loteria chamada vida. E o Espiritismo nos mostra a verdadeira essência da vida,
responde-nos aquelas perguntas, aquelas questões que levantamos há pouco. Mostra-nos o verdadeiro significado da vida e da existência, o verdadeiro objetivo de passarmos inúmeras vezes por essa grande escola chamada Terra, por passarmos inúmeras vezes por este planeta abençoado. O Espiritismo consola e satisfaz a razão quando nos mostra que o futuro transcende o corpo físico, que o nosso futuro não se restringe apenas à vida material, mas que ele se estende pela eternidade. Pois o nosso futuro não está aqui no corpo físico, não está aqui na vida material, mas está na vida espiritual, está no aprendizado que temos em cada reencarnação. Somos espíritos cujo futuro é ilimitado e está inteiramente em nossas mãos. Está inteiramente sob a nossa responsabilidade. Depende apenas de nós fazermos o futuro que nós desejamos e o futuro que Deus também deseja para nós, pois Ele não nos criou para a dor e o sofrimento. Ele nos criou para evoluirmos ao longo da caminhada física, para evoluirmos até chegarmos à perfeição espiritual. Portanto, qual é a ideia mais lógica e racional? Qual é a ideia que nos dá uma perspectiva de futuro mais lógica e racional? A defendida pelo materialismo, que reduz o ser humano à condição de uma máquina, de um mero agrupamento de genes, que com a destruição do corpo físico perde todas as suas características, os seus conhecimentos, perde a sua individualidade e a sua consciência? Ou a do Espiritismo, mostrando que não perdemos a nossa consciência e a nossa individualidade, que não perdemos o fruto do nosso esforço e do nosso aprendizado, que mantemos a nossa consciência e a nossa inteligência mesmo depois que abandonamos esta veste física, que preservamos as conquistas espirituais como tesouros inalienáveis do espírito, que ninguém pode nos roubar e que nenhuma traça pode roer, que nos mostra que nenhum ser humano é perdido ou desperdiçado pela natureza. O Espiritismo, por meio da existência do espírito, de sua imortalidade e do conceito da reencarnação, nos mostra que colhemos os frutos, amargos ou doces, e aí depende de nós, das sementes que plantamos pelos nossos atos e pelos nossos pensamentos. No materialismo, nós somos coadjuvantes no palco da vida. No Espiritismo, nós somos protagonistas da existência. Somos os atores principais. Somos os produtores, os roteiristas e os diretores deste filme chamado A Nossa Vida, a nossa existência, a nossa caminhada. Muitos combatem o Espiritismo com o seguinte argumento: essa ideia de vida espiritual e espírito fere o bom senso, fere o senso comum e a lógica. Até porque eu não vejo espíritos andando por aí, conversando comigo. A única matéria que eu vejo é a deste mundo. É esta matéria que eu consigo tocar, que eu consigo sentir, que é tangível aos meus sentidos. A própria história da humanidade e da ciência se encarrega de anular este argumento, este frágil argumento. É só voltarmos na história da humanidade. Quantas crenças do passado, científicas ou não,
baseadas no senso comum, mostraram-se incorretas ao longo do tempo. Pode parecer que não, mas a humanidade, na Idade Média, já acreditou que a Terra era plana. Aliás, quando se iniciaram as navegações, os marujos tinham medo, porque se acreditava que a partir de um determinado ponto, ao se chegar ao final da Terra, se cairia num abismo no espaço. Hoje essa ideia parece ridícula, mas era uma ideia baseada no senso comum e no conhecimento que se tinha à época. Acreditava-se que a Terra era o centro do universo, que nós éramos a última bolacha do pacote. Acreditava-se que nada, além dos pássaros, poderia voar. Imagine alguém chegando àquela época e dizendo: daqui a alguns milênios se inventará o avião. Provavelmente seria queimado como um louco. Acreditava-se que o vapor, imponderável e aparentemente tão frágil, jamais poderia movimentar máquinas. E o vapor movimentou locomotivas no século XIX. Uma substância que parece tão frágil. Atualmente, muitos acreditam que não há nada além da matéria visível, desta que conhecemos, sendo que a ciência já comprovou a existência de inúmeras formas de matéria, nos mais variados estados e nas mais variadas densidades, desde aquela mais grosseira até a mais sutil. E as mais modernas teorias para explicar a formação do universo baseiam-se em estados da matéria que os nossos sentidos não captam, que os nossos sentidos não percebem, não conseguem tocar. Muitos combatem o espiritismo argumentando que é uma crença baseada no sobrenatural, naquilo que não pode ser explicado, nos acontecimentos que são diferentes dos fatos conhecidos. Espiritismo é coisa de quem acredita em fantasma, sobrenatural. Infelizmente, estes argumentam sem conhecer o Espiritismo, sem conhecer esta doutrina, pois ela mostra exatamente o contrário, que não há nada de sobrenatural nos fenômenos espirituais. Todos esses fenômenos têm explicação nas leis gerais da natureza, nas leis gerais do universo. Não é pelo fato de não conhecermos determinadas leis que elas não podem existir, ou que não possa haver fenômenos que estejam baseados nessas leis. Estas leis nos são desconhecidas, ainda não foram descobertas e estudadas profundamente por nós, ainda não foram totalmente compreendidas. Exatamente como tantas outras forças da natureza, cuja descoberta ou simples menção de existência foram duramente combatidas. Ou quando Isaac Newton, disse que havia gravidade, as pessoas aceitaram numa boa. Houve resistência. E hoje todos nós conhecemos e sabemos os efeitos da lei da gravidade, da força da gravidade. E a demonstração destes fenômenos espirituais não é realizada apenas por meio de palavras ou teorias, mas principalmente pela observação. A doutrina espírita não nos convence da existência desses fenômenos apenas com teorias, com palavras. Na verdade, ela nos demonstra com fatos, com experiências e com observações. E não estamos falando da observação relacionada ao fenômeno das mesas girantes, que tanto intrigou a sociedade francesa na segunda metade do século XVIII e que levou
Allan Kardec a estudar este assunto, este fenômeno detalhadamente. Esse fenômeno, o das mesas girantes, com raras exceções, eram utilizadas pelas pessoas, mas como um divertimento, como um passatempo social, da mesma maneira como hoje nos reunimos com os amigos para jogar um baralho ou para fazer alguma outra atividade. As mesas girantes eram um fenômeno sério, utilizado pelo plano espiritual para nos mostrar a existência dos espíritos, para nos mostrar a existência de uma vida futura. Mas muitos naquela época não compreenderam o significado dessa descoberta. Na verdade, quando falamos de experiência, de observação, estamos falando daquelas relacionadas às comunicações dos espíritos, as informações que os espíritos desencarnados nos passam, ao bendito trabalho de orientação dos espíritos desencarnados que se encontram ainda desequilibrados ou distantes das leis divinas. Os fenômenos espirituais não pertencem ao rol dos fatos sobrenaturais. O Espiritismo comprova, à luz dos ensinamentos de Jesus e dos espíritos que já atingiram um determinado grau de evolução e de conhecimento, que esses fenômenos pertencem às leis da natureza. Estão escritas no grande livro das leis da natureza. Diriam os materialistas, ainda resistentes, mas as leis da natureza são fruto do acaso, não de uma inteligência superior. Todo este universo se formou simplesmente ao acaso. Meus amigos, façamos uma reflexão. Se jogarmos todas as peças de uma bicicleta para o alto, por acaso, o acaso a montará? O acaso fará com que apareça à nossa frente uma bicicleta absolutamente montada? Simplifiquemos. Se nós pegarmos um relógio, uma coisa mais simples, desmontarmos e jogarmos para o alto, o relógio se montará sozinho? Ao sabor do acaso? Ora, meus amigos, se o acaso não monta nenhuma bicicleta ou um relógio, que dirá o universo? Que dirá a vida em toda a sua complexidade? Que dirá o universo em todas as suas leis? Que dirá montar as partículas subatômicas em átomos, posteriormente em moléculas e posteriormente em tudo aquilo que nós conhecemos? A crença no acaso não tem nenhuma lógica. Fere o bom senso, fere a razão, fere o senso comum que nós tanto prezamos. Por isso, ao demonstrar a existência e a imortalidade do espírito, o Espiritismo brinda a razão e a lógica. O Espiritismo não vai contra ou não fere a lógica e o bom senso. Ele enaltece e exalta a lógica e o bom senso. Reacende e consolida a fé no futuro. Levanta os ânimos abatidos. O que é melhor? Sabermos que há uma vida espiritual, que somos imortais, que as dores e os sofrimentos, por piores que sejam, um dia passarão e servirão de base para o nosso aprendizado? Ou o destino de um túmulo vazio e frio? O Espiritismo, com a sua visão de futuro, fortalece e nos dá coragem para superar as adversidades da vida. O materialismo nega o futuro, sanciona o egoísmo, mostra apenas o presente, aniquila, destrói a esperança de um futuro. O Espiritismo, por sua vez, oferece base para a justiça, o amor e a caridade. Proclama
e comprova a existência de um futuro, nos consola e nos ampara nas dores e nos sofrimentos. Para encerrarmos, a melhor síntese da força do Espiritismo está contida nesta brilhante frase de Allan Kardec, escrita no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança.